Show de bola, galera. Então vamos lá. Hoje eu quero bater um papo com vocês. Nós temos realizado, né? Nós estamos indo para a quarta imersão agora em Orlando. Depende de quando você está assistindo esse vídeo, a gente está se aproximando aí dos dias da imersão. Vai acontecer 5 e 6 de agosto aqui em Orlando, no Hard Rock Hotel. E sempre que eu falo sobre o processo de internacionalização de empresas, muitas vezes eu vejo as pessoas com uma grande objeção. Que é a objeção seguinte: Natanael, a minha empresa ainda não explodiu, ainda não estourou, ou enfim, eu vou colocar aqui, ainda tem muito a crescer no Brasil. Acho que não é o momento de pensar em internacionalização. E faz todo sentido isso. Faz todo sentido você pensar na ideia de que, olha, quando primeiro você tem uma empresa local, você cresce essa empresa, você vai expandir, e aí você, então, pode pensar de uma maneira internacional. Isso faz todo sentido, isso é muito comum. Mas na prática, existe uma ligação de causa e efeito extremamente forte que você precisa prestar atenção. O que eu quero que você entenda é que quando você, mesmo no começo da tua empresa, mesmo nos primeiros passos ou ali nos primeiros níveis, você já consegue vislumbrar a questão internacional, isso já faz com que a tua empresa ela comece e tenha resultados de uma maneira muito mais rápida. E toda empresa, pensando agora no mercado de infoprodutos, pegando no mercado agora do prestador de serviço, de consultores, etc., o fator autoridade ele é muito importante. Quanto maior a sua autoridade, então vamos colocar aqui, ó, o fator autoridade. Quanto maior a sua autoridade, o que acontece? Menores as objeções, a menor quantidade de objeções. Em outras palavras, maior a sua taxa de conversão, menor o seu custo por venda e maior o seu mix de produtos como consequência. Porque quando você tem uma facilidade para vender, você acaba tendo uma facilidade de criar novas fontes de lucro. Então, quando você começa a entender que a tua autoridade ela impulsiona muito o teu negócio, você começa a entender esse fator. Mas vamos tratar uma coisa de cada vez. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o que eu chamo do efeito invisível e sobre essa questão de grande objeção. Eu também, então vamos colocar aqui, ó, a minha história pessoal. Eu também pensava dessa mesma maneira. De falar, beleza, tô começando. Então, quando eu comecei a minha empresa, como consultor, eu era dono de agência. Então, no ano de 2013, eu era dono de agência, estava atendendo os meus clientes, fazia um serviço de full service. E eu precisava de mais conhecimento. Precisava de mais estratégias, eu precisava de algo mais novo. Eu falei, cara, onde que eu vou encontrar isso? Eu tenho que ir para os Estados Unidos. Eu tenho que participar de eventos, eu tenho que participar de cursos, nos Estados Unidos é a fonte, eu tenho que ir lá para que eu possa gerar resultados melhores para meus clientes. E eu fui para os Estados Unidos em busca de conhecimento. E quando eu cheguei aqui, e quando eu falo aqui, porque eu estou nesse momento nos Estados Unidos, hoje eu moro nos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou chegar nesse contexto de como que eu vim parar aqui, né? Eu falo que eu moro entre aspas, né? Porque eu continuo indo para o Brasil de 2 em 3 meses para participar dos nossos eventos. A empresa continua rodando no Brasil. Mas oficialmente, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos exatamente para desenvolver a empresa aqui. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu vim para os Estados Unidos a primeira vez para ter mais conhecimento. Era o que eu queria. Mais conhecimento, mais estratégia, mais processos. E foi o que eu encontrei. Então eu vim pra cá, no final de 2013, comecei a estudar, comecei a participar de treinamentos, comecei a aprender sobre funis, comecei a aprender sobre essa estratégia. Beleza, minha bagagem de conhecimento foi construída. Só que quando eu voltei pro Brasil, depois de participar desse evento, tinha acontecido uma coisa diferente. Quando eu cheguei no Brasil, alguns clientes começaram a falar comigo de uma maneira diferente. Nossa, Nathanael, cara, acompanhei tua viagem, que legal. Você pode vir aqui na empresa pra gente falar mais sobre o que você aprendeu? Será que tem alguma coisa a mais que a gente possa acrescentar no nosso escopo, dependendo do que você viu? Enquanto eu estava lá, muitos clientes mandando mensagem pra mim assim, falando assim, poxa, cara, parabéns, parabéns. Você sempre foi um cara muito profissional, parabéns. Então eles começaram a me dar parabéns por estar lá e eu achei aquilo estranho, mas por que parabéns? Eu vim aqui para estudar, eu vim aqui para formar. E eu comecei a entender que eles estavam correlacionando o fato, Nathanael está indo para os Estados Unidos estudar, logo a empresa dele está aí em um momento de ascensão, em um momento de crescimento. E aí, amigos, colegas, parentes começaram a me mandar mensagens dizendo assim, cara, parabéns pelo sucesso e tudo mais.
E eu falei, mas gente, eu tô vindo estudar, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu comecei a entender que o simples fato de ir ou vir para os Estados Unidos, participar de um evento, estar num ambiente assim, as pessoas começavam a olhar para mim de uma maneira diferente. Ou seja, a percepção das pessoas começou a mudar. Eu já tinha percebido isso uma primeira vez quando eu me mudei de Fortaleza para São Paulo. Para quem não sabe, eu sou natural de Fortaleza, sou cearense, né? Então meu sotaque às vezes entrega. Mas quando eu comecei a agência em 2011, 2012, 2013, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para São Paulo depois, final do ano. Comecei em 2014 mais ou menos, eu vim para os Estados Unidos a primeira vez. Então quando eu saí de Fortaleza para São Paulo para participar de palestras, ainda morando em Fortaleza, quando eu voltava, eu lembro que eu cheguei num cliente uma vez, e o cliente foi me apresentar, ó, gente, esse aqui é o Natanael e tal, ele tem uma agência aqui em Fortaleza, ele participa de eventos lá em São Paulo, ele acabou de voltar de um treinamento, então ele me referenciava e falava, ó, o Natanael participa de eventos em São Paulo. Aquilo não fez muito efeito, eu não entendia muito bem o porquê que ele estava falando isso, mas naquele contexto, ele já aquilo já fazia uma certa diferença para ele. E eu lembro que quando eu falei que eu ia morar em São Paulo, porque eu tinha muitos clientes em São Paulo, eu queria crescer a agência, eu fiquei com uma agência em Fortaleza e fui montar outra agência em São Paulo. Um dos meus clientes, né, das minhas clientes, né, no caso ela, cliente de uma grande empresa lá em Fortaleza, ela olhou para mim e falou o seguinte, Nathanael, por que você vai sair de Fortaleza, onde você é um peixe grande, e você vai para um mar gigante, que é São Paulo, como uma piaba? Piaba é um peixinho pequenininho. E eu fiquei totalmente sem resposta, não sabia o que dizer, fiquei meio, até, de certa forma ali, sem palavras, um pouco constrangido. Eu falei, ah, sei lá, vamos ver o que é que vai dar. Mas porque essa percepção, o grande ponto é que as pessoas elas sempre têm uma percepção diferente do local que elas estão, do local que elas te veem fazendo algum tipo de movimento. Eu já tinha percebido um pouco disso, mas quando eu volto dos Estados Unidos pela primeira vez, eu senti muito isso na pele. Os clientes me chamando para conversar, os clientes perguntando se tinha alguma coisa para oferecer, clientes falando o seguinte, ei cara, não esquece de mim, vem aqui. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava com uma semana praticamente lotada de reuniões, de pessoas querendo conversar comigo, querendo saber o que tinha de novo, querendo saber o que tinha de estratégia, porque eles queriam colocar em prática na empresa deles e tudo mais. Isso começou a me ajudar a fechar mais contratos. Isso começou a me ajudar a vender mais consultoria. Isso me ajudou até, em alguns casos, alguns clientes, a aumentar o valor da consultoria. Porque eles falam assim, ó, tem alguma coisa nova que você aprendeu? Eu falei, cara, muita coisa nova. Implementa pra gente. Só que uma coisa aconteceu. No meu primeiro evento, participando dos Estados Unidos, eu tava super desconfortável, porque o meu inglês era muito fraco na época, eu tinha acabado de começar ali, dar os meus primeiros passos e tudo mais, aquela coisa toda. Meu primeiro evento, eu sentado lá na mesa, conversando com aqueles empresários, eu procurei um brasileiro, não achei nenhum brasileiro lá, sequer. Por um lado foi bom, porque eu saí totalmente da minha zona de conforto, tive que ficar lá no meio de todo mundo mesmo. E naquele evento eu comecei a conversar com um cliente, que ele se tornou cliente, né, mas como empresário, e ele começou a falar do projeto dele. Eu falei, cara, beleza, eu acho que eu posso te ajudar. Só que sem o mérito de consultoria. E ele já foi na linha, beleza, como é que eu faço para contratar a tua consultoria? Eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia cobrar, de como que eu ia receber. Aí eu corri para falar com o meu amigo, que hoje participa também nas nossas imersões, que é o Pérez. Eu fui conversar com ele para falar que eu negociava com o americano, porque tem um jeito diferente de negociar e tudo mais. Ele me ajudou e eu fui lá e consegui fazer aquela primeira consultoria. Eu falei, meu Deus, olha o tanto de coisa que aconteceu em uma viagem. Consegui fechar mais clientes no Brasil, as pessoas estão me olhando de uma maneira diferente, consegui aqui fechar uma primeira consultoria, na época foi de SEO, né, já não, ainda foi de um escopo antigo, mas fechou uma primeira consultoria, e fora o tanto de coisa que eu aprendi, eu falei, cara, é muito benefício uma viagem só, é muito benefício, o ROI dessa viagem foi maravilhoso, e eu voltei extremamente contente, voltei muito feliz, e já pensando nos próximos. E lá no final daquele evento, foi aberta a oportunidade para entrar no Mastermind. E era um valor, era um investimento bem elevado. Era um investimento de $30.000, fora 4 viagens internacionais por ano, hospedagem, aquela coisa toda, etc, etc, etc. E eu comecei então a falar, cara, eu preciso de um plano para que eu possa viabilizar isso sem que impacte a agência. Como é que eu vou colocar isso em prática? E eu comecei a entender que o plano que eu tinha que construir tinha que ser um plano que integrasse ações nos Estados Unidos com ações no Brasil. Então é isso que eu falei no começo, causa e efeito. Então aí eu comecei a participar desses eventos. E é isso que eu quero falar sobre a questão da autoridade, envolvendo
quais os elementos invisíveis que te ajudam a aumentar a tua autoridade e quais os elementos que você pode começar a usar agora dentro desse contexto, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu conto essa história com relação à percepção, eu comecei a entender que a autoridade era algo muito mais invisível do que conteúdo. Então vamos colocar isso aqui, ó. Construção de autoridade não significa necessariamente produção de conteúdo. Por que eu quero dizer isso para vocês? Para colocar como tópico aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Regra 1. Construção de autoridade não significa necessariamente produção de conteúdo. Eu já tinha muitos vídeos nessa época. Eu já fazia live, já fazia um monte de coisa. Mas nada deu tão impacto quanto aquelas pessoas que me conheciam acontecer esse primeiro movimento. E tem uma coisa que o Philip Kotler chama de fator F. O fator F começa basicamente com família, né? Que ele vai falar de family, friends. E aí ele vai falar de seguidores e fãs. Ele fala desse nível. Família, amigos, seguidores e fãs. Todo processo de venda ou conhecimento ou construção de autoridade pode usar esse fator. Então a ideia é o seguinte: a primeira percepção que vai mudar são as pessoas mais próximas a você, ou no caso, a sua família. Então, por exemplo, quando você percebe que a tua autoridade está sendo construída, é quando pessoas da tua família, do ciclo íntimo, começam a te referenciar por alguma coisa específica. E os amigos também. Então, nesse primeiro passo, família e amigos, basicamente são as suas redes sociais. Redes sociais, redes sociais. Quando você consegue ter um processo de construção de autoridade que pega isso aqui, às vezes eu falo assim, tem pessoas que querem se tornar autoridade no seu nicho e nem a família sabe o que faz. Nem os amigos sabem o que faz. Quando eu comecei no mercado digital, a primeira coisa que eu fiz foi postar nas mídias sociais. Eu avisei para os meus amigos. Gente, ó, muitos de vocês me acompanham, muitos de vocês sabem que eu trabalhava vendendo planos telefônicos. Eu agora comecei um novo projeto, que é um projeto de consultoria, onde eu ajudo as empresas a vender através da internet, etc, etc. Ou seja, eu me expus. Eu cheguei e falei para as pessoas, para meus amigos. Tanto é que um dos meus primeiros contratos foi de uma amiga que viu essa minha postagem, não comentou nada, não falou nada, mas ela sabia. E quando um cliente dela perguntou se ela conhecia alguém, ela falou, eu conheço um amigo meu, ele postou recentemente falando sobre isso. Bom, então o primeiro ponto que eu quero que você entenda é, construção de autoridade não significa necessariamente produção de conteúdo. Em outras palavras, não é simplesmente... Você pode passar um ano gravando um vídeo todos os dias e mesmo assim, se chegar alguém no teu nicho com algo que... vamos lá pro fator autoridade. Algo novo, algo diferente, algo impactante ou algo que gere uma vantagem imediata, essa pessoa, ela assume uma posição de autoridade maior que a sua. Quando eu entendi isso, que para você continuar como um líder no teu nicho ou uma autoridade no teu nicho, não tem relação necessariamente com a qualidade apenas, precisa ter qualidade, mas não é apenas a qualidade, mas é o contexto do teu conteúdo. Então, quando eu comecei a chegar para as pessoas e falar o seguinte, gente, eu estou trazendo algo novo que ninguém conhece no Brasil. Bum, muito mais autoridade. Gente, eu estou com uma estratégia diferente do que tem sido feito aqui no Brasil. Bum. Gente, eu estou com uma estratégia que você pode ter um resultado 2 ou 3 vezes maior do que de costume. É algo realmente muito poderoso que poucas pessoas conhecem. Bum. Gente, eu estou aqui com os melhores modelos de produtos de alta conversão que estão sendo feitos hoje nos Estados Unidos. Bum. Então, produtos de alta conversão. Eu vou te dar um exemplo de alguns desses elementos. Te dar o exemplo de alguns desses elementos. Por exemplo, aqui, ó, produto de alta conversão, treinamento ao vivo. Quando eu comecei a fazer esse treinamento ao vivo, que eu aprendi nos Estados Unidos, então deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu criei esse produto de autoconversão, eu vi nos Estados Unidos sendo feito. Só que como eu estou aqui, eu vejo primeiro, eu tenho a vantagem de fazer as coisas primeiro. Então, por exemplo, eu cheguei e comecei a criar produtos assim, ó. São treinamentos ao vivo. Dia 26, ó, aconteceu recentemente, ó. É um treinamento ao vivo de um valor menor, começa com 48, vai até 98, 97. Pronto.
quando eu chego para as pessoas e falo, cara, eu tenho uma estratégia que você pode ativar a tua lista, você pode gerar um baita lucro, você vai levar, você pode transformar isso em uma campanha de ativação, você pode transformar isso em uma campanha de aquisição, você pode fazer com que as pessoas ao final comprem os produtos, é algo assim, ó, novo, algo top. Opa, tenho interesse. Por exemplo, deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês. Custo por conversa. Gente, tem uma oportunidade onde você pode vender a tua série. Então, nesse caso, eu entrego séries gratuitas. E aqui é uma série paga. Tem gente fazendo isso. Eu falei, ó, eu aprendi uma estratégia para você vender uma série paga. Ou seja, a pessoa compra para ela acompanhar um mini treinamento seu, a pessoa compra para compartilhar uma série sua. Tem uma estratégia para fazer, tem uma maneira de fazer. Pum, uma nova estratégia de conversão. E eu posso passar aqui uma hora só mostrando oportunidades nesse sentido. Então tem várias e várias campanhas nessa linha. Ó, por exemplo, essa aqui, ó, do meu livro, Não Me Faça Dormir. É uma estratégia para você conseguir colocar o teu livro na lista de mais vendidos da Amazon. Essa é uma estratégia que eu também aprendi nos Estados Unidos. Fiz ali algumas adaptações para o meu modelo de negócios, mas é uma estratégia que você consegue vender um boom de livros, colocar o livro na lista dos mais vendidos da Amazon. Tá aqui é o meu livro, é o mais vendido do Brasil, na categoria negócios, né? Administração, negócios. Na verdade, aqui é a categoria livros, eu fiquei em primeiro lugar, né? Dentro da minha categoria aqui é negócio, mas eu fiquei na categoria livros Brasil, termo de vendas, enfim. Tem várias estratégias. Só que lembra do que eu tô te falando no começo desse vídeo. Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu vim em busca de conhecimento. E você encontra isso, eu encontrei muito disso. Só que mais do que esse conhecimento que eu tenho, essas possibilidades de monetização que eu tenho, veio o que eu chamo do efeito invisível. Então, o efeito invisível na prática é a percepção que as pessoas vão ter ao teu respeito. E quando envolve Estados Unidos, principalmente em vários nichos, te dá uma ideia de pioneirismo, pioneiro, te dá uma ideia de novidade, te dá uma ideia de algo mais avançado e inevitavelmente te posiciona como algo mais premium, inevitavelmente te posiciona como algo relacionado a sucesso. Tudo isso está envolvido. Percepção. Então, quando você traz o teu negócio para cá ou você passa a participar ativamente do mercado americano, seja com eventos, seja com imersões, seja com algum tipo de participação, automaticamente isso é colado no teu nome. Isso começa a ser marcado no teu nome. Só que tem muitas pessoas que já vieram para cá para participar de eventos. Mas eles não sentiram esse efeito, porque eles não souberam tirar proveito disso. Eu não estou falando de você vir para os Estados Unidos, participar de um evento, tirar uma foto e falar, pegando umas novidades aqui, aprendendo umas coisas legais. Não, eu estou falando de você se apropriar. Você ter uma experiência dentro daquele contexto. Você ter uma experiência dentro desse mercado. É você conseguir entrar no mercado e falar o seguinte, ó, eu estou aqui como um desbravador. Eu estou aqui como alguém que vai entender exatamente o que está acontecendo e eu vou voltar para o Brasil e trazer para vocês uma oportunidade de colocar isso em prática. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que tem duas etapas. A primeira etapa é quando você vem para os Estados Unidos com uma estratégia de construção de autoridade, com uma estratégia de busca por conhecimento e com uma estratégia, obviamente, de abertura de mercado. Tem duas maneiras de você abrir o mercado. Ah, Nathanael, eu já falo inglês. Beleza, já pode começar com mercados americanos. Nathanael, eu não falo inglês. Você pode começar a pegar o mercado dos brasileiros que moram aqui, que é algo que eu também não estava no meu radar. Quando eu comecei a participar dos eventos aqui, eu comecei a receber mensagem. Nathanael, eu sou teu aluno, eu te acompanho, eu moro aqui nos Estados Unidos. Queria muito te encontrar. Você vai fazer alguma coisa aqui? Você tem plano de fazer algum evento aqui? Por que você não faz um evento aqui? Eu comecei a ver, caramba, tem brasileiro mesmo lá, dá pra fazer um evento lá, dá pra fazer alguma coisa aqui. Tanto é que nessa nossa próxima imersão agora, nós temos vários brasileiros que moram aqui que vão participar. Nathanael, eu moro em Orlando também, cara. Eu quero participar dessa imersão, eu sou teu aluno, te acompanho. Então você vai começar a ver que existem brasileiros que moram aqui, que eles estão carentes, ou seja, eles não estão indo para o Brasil com frequência, estão desligados do que acontece com o Brasil. Aí a segmentação não chega aqui, porque quem está lá no Brasil, eles segmentam para quem mora no Brasil, não segmentam para quem mora nos Estados Unidos. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que você fala, você conhece fulano? Não. E fulano? Não. E fulano? Não.
Porque ela não recebe a publicidade dessas pessoas, ela não acompanha. Então, independente do teu nicho, existem vários nichos aqui que só com os brasileiros que moram aqui, você já pode fazer um primeiro evento, você já pode fazer um primeiro movimento. Mas o que eu falo? Ah, Nathanael, vamos imaginar que seja um número pequeno de brasileiros que moram nos Estados Unidos no teu nicho. Tudo bem, mas o primeiro evento que você fizer para 12 pessoas que seja, no Brasil, isso vai dar um efeito bombástico. Isso dá um efeito muito forte. Porque quando você volta pro Brasil, a pessoa fala: poxa, eu não posso ir para esse evento nos Estados Unidos, eu não posso participar desse evento, mas eu tenho interesse em participar desse evento no Brasil. Então, quando você começa a prestar atenção nesse efeito invisível, você começa ao mesmo tempo a tirar proveito imediatamente no Brasil e você começa a abrir caminho. Então, a primeira etapa é você olhar para os Estados Unidos como autoridade, conhecimento, abertura de mercado. O segundo passo, aí sim, é você pensar no processo de internacionalização. É você pensar, beleza, eu acho que existe uma possibilidade de abrir uma empresa. Quando as pessoas sabem a simplicidade que é abrir uma empresa nos Estados Unidos, elas ficam chocadas. Só isso. Tanto é que muitas pessoas voltam para o Brasil depois de participar de 2 dias de imersão conosco, eles ficam ali às vezes mais 3, 4 dias, eles voltam para o Brasil com a empresa aberta. Porque é fácil, é simples, é outro processo. A gente tem um parceiro local que ajuda em todo esse processo. Mas o ponto-chave é que você pode abrir a empresa aqui nos Estados Unidos e você pode começar a operar, mesmo morando no Brasil. Só que quando você tiver clientes aqui, mesmo brasileiros que moram aqui, você pode vender para eles pela empresa americana. Mesmo para os seus clientes no Brasil, a empresa americana pode vender. Em outras palavras, você pode transformar a tua empresa em empresa internacional. Existe uma série de vantagens para você fazer isso. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque isso aqui é um parceiro local que faz pra gente. Tá? Mas, inclusive, o meu processo que eu fiz para vir para cá foi a emissão de um visto chamado visto L1, que é um visto de envio de executivo. Eu chamo de visto de empresário, mas tecnicamente falando é envio de um executivo, alguém que vai representar ali uma nova empresa. Ou seja, a minha empresa Brasil me manda para cá para tocar a empresa americana. Esse é um visto que ele te dá um direito de residência de 7 anos. Primeiro ano, você é aprovado, passa o primeiro ano, passa por uma renovação de mais 2 anos, aí vai um processo de 7 anos, e depois você pode entrar com um processo de green card, enfim. Existem várias possibilidades, existem vários vistos, existem vários modelos. Eu falo isso porque, número 1, é muito bom quando você vai desenvolver uma empresa nos Estados Unidos, você ter a oportunidade de estar aqui mais tempo. Então, um visto diferente te dá uma possibilidade de uma residência por um período maior. Então, por exemplo, se eu tivesse com o meu visto de turista, de B1, B2, eu continuo podendo ter empresa aqui. Normal. Continuo tendo empresa aqui. Eu sou empresário, beleza, tenho empresa aqui. Mas como eu tenho a minha residência, eu posso passar um período maior aqui. Então não tem tanto esse contexto. Beleza, eu contrato as pessoas, etc, etc. Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente tem um parceiro local que ajuda aí nesse processo. E eles que vão te ajudar quando você vier participar aqui da nossa imersão. Mas eu queria dar essa primeira visão para você, de você entender alguns elementos extremamente importantes para você levar em consideração. Número 1, eu vou colocar aqui pontos para você refletir. 1. Oportunidade de internacionalização. Nathanael, eu acho isso muito distante da minha realidade ainda. Começa a pensar nisso, porque isso já vai alavancar os teus resultados no Brasil. Muitas vezes o que vai fazer as tuas vendas crescerem no Brasil é o fato de você começar a agir internacionalmente. Primeiro ponto para você refletir. Ponto número 2. Eu brinco de quadruplicar a sua autoridade no Brasil. E aqui é bom você ter muito cuidado, porque se um concorrente faz isso primeiro que você, ou seja, ele crava o nome dele como alguém internacional, tira vantagem. Eu fui convidado para dar aula em pós-graduação, MBA. Nathanael, cara, vai ter uma MBA, cara, vão ter vários nomes no marketing digital. Por que você não vem dar aula? Vai ser muito bom para você, vai ser bom para sua imagem. Eu falei, olha, eu agradeço o convite, mas eu tô com um projeto diferente e eu não acho que vai combinar. Por quê, gente? Eu não queria ser um professor. Eu não queria que as pessoas falassem, nossa, o Nathanael dá aula na faculdade e tal. Eu queria que as pessoas falassem, poxa, o Nathanael tá com a empresa nos Estados Unidos. O Nathanael tá fazendo eventos em Orlando, o Nathanael tá fazendo eventos em Nova York, o Nathanael tá com a empresa rodando lá fora. Pronto. Era essa a imagem que eu queria. Eu não queria ser a imagem de que eu sou um professor junto com outros professores. Nada contra. Acho que é sim uma baita moral você ser um professor em uma pós-graduação, etc, etc. Mas eu não queria isso. Eu queria
ser reconhecido, criar um posicionamento na questão internacional, porque eu vejo o mundo de oportunidades que tem. E é nisso que eu estou trabalhando, isso que eu quero sugerir para você. 3. Criar um novo, né, posicionamento premium para você. 4. Ter acesso ao que existe de mais atual em termos de estratégias de vendas e monetização. Ou seja, pegar da fonte, direto, as melhores estratégias. 5. Ser ajudado na implementação imediata dessas estratégias no Brasil. E 6. Se você quiser voltar com a sua empresa americana aberta. Depende, são vários níveis para você trabalhar. Então, eu só quero que você reflita no seguinte. Nathanael, para quem é essa imersão? Qual que é o grande benefício dessa imersão? O que acontece nessa imersão? Essa é uma imersão para te ajudar nesses 3 elementos, que é, número 1, se você tem como meta abrir uma empresa nos Estados Unidos ou vender no mercado americano, isso vai te ajudar. Mas, se você fala, ainda não é o momento de abrir uma empresa nos Estados Unidos, ainda não é o momento, eu não penso ainda em passar um período maior nos Estados Unidos, etc, etc. É o momento de você pensar na construção da tua autoridade de uma maneira internacional. Ou seja, de você usar o que eu chamo de efeito invisível. Então, o teu primeiro passo talvez seja, vou para os Estados Unidos, vou começar a trabalhar meu posicionamento mais premium. Eu não falo, mais uma vez, eu não falo simplesmente de você vir para os Estados Unidos e falar, todos os Estados Unidos. Não, você se apropriar, que é como eu faço. É você se apropriar do teu mercado, do teu nicho. Dependendo do teu nicho, por exemplo, nós temos contatos aqui, nós temos networking, que a gente pode conectar com essas pessoas. Eu conheço produtores digitais americanos que querem fazer parcerias com produtores digitais no Brasil. Eu conheço produtores digitais americanos que querem contratar consultores no Brasil, para vender produtos no Brasil. Tem alguns que têm interesse em trazer produtos brasileiros, principalmente na parte de exercícios, de emagrecimento, etc., para os Estados Unidos. Então tem um intercâmbio fortíssimo que pode acontecer, o simples fato de você estar aqui. Então muitas vezes você vai simplesmente ceder, né, licenciar o teu conteúdo, o teu treinamento para ser vendido aqui nos Estados Unidos, ou vice-versa, você vai licenciar alguma coisa nos Estados Unidos para vender no Brasil. Tem várias oportunidades. O pessoal do dropshipping, tem uma galera montando escritórios aqui nos Estados Unidos para atuar em escala global, tem muitas oportunidades, muitas. Fora, existem pessoas que moram no Brasil, têm vontade de morar nos Estados Unidos, e eles falam, quero morar nos Estados Unidos, mas beleza, qual que é o caminho? Eu vou investir meio $1 milhão, $1 milhão em uma empresa para conseguir ali o meu visto. Qual o caminho que você quer vir? Ah, Nathanael, tem gente que tem empresário que vem com visto de estudante. Aí não vai, aí não tem graça, né? A pessoa tem que ficar estudando, indo para aula todos os dias. Não é isso que eu tô falando, né, gente? Tô falando de fazer um negócio certinho. Eu tô falando de você pensar, tem gente que quer vir morar nos Estados Unidos. Beleza. Você pode vir como um empresário, você pode vir com habilidades especiais, tem várias categorias que um negócio viabiliza. Então eu falo para as pessoas, né, tem uma parte das pessoas que vêm para cá que elas vêm falando, cara, eu quero morar nos Estados Unidos, eu preciso me sustentar aí, eu preciso crescer o meu negócio. Beleza. Cuida da parte legal aqui com o meu parceiro e eu cuido da parte de monetização. Porque tem gente que vem para os Estados Unidos e não aguenta. Não aguenta pagar em dólar, porque ele ganha em real e não aguenta pagar em dólar e voltam. Não consegue passar 6 meses, 1 ano aqui. E se é o teu sonho morar aqui ou passar um período maior aqui com a sua família, você precisa fazer isso da maneira certa e da maneira lucrativa. Então, por isso que a gente se concentra tanto em estratégias de monetização. Mas vamos lá, gente. Aqui abaixo vai ter um link para você conversar com a equipe, para você começar a conversa no WhatsApp, mas eu vou te dar detalhes do que é a imersão, do que dá direito a essa imersão. Então a imersão ela vai acontecer 5 e 6 de agosto, tá? Só uma coisa importante. Opa, mas eu vou deixar para você conversar isso com a equipe. Ó, 5 e 6 de agosto, tá? Às vezes você fala calendário, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de calendário. Esse mês de agosto agora é um mês que a alta temporada vai caindo, fica mais fácil para a galera se organizar para vir, em termos de passagens, hospedagens, etc, etc. Então é uma boa data, porque a gente quis escolher uma data assim também. Mas o que envolve a imersão? São esses 2 dias de imersão. Você vai ter acesso a uma mentoria de 6 meses, um grupo fechado. O que é essa mentoria de 6 meses? É exatamente para te ajudar, após os 2 dias de imersão, você continuar trabalhando essa construção de autoridade, você continuar trabalhando esses bastidores, a gente continuar te ajudando nesse processo de monetizar essa tua primeira vinda. 3. Tem uma consultoria de internacionalização.
Você pode fazer ela presencialmente quando você vier, se você for ficar um dia a mais, você vai lá no escritório do nosso parceiro e faz uma reunião com ele para te ajudar a identificar o teu caso, o que seria o melhor para você de abertura de empresa, etc. Se é o melhor momento para abrir, ou se você quer já entrar com pedido de visto, alguma coisa, enfim, ele dá esse primeiro passo. Ou você pode fazer online, você volta pro Brasil, marca uma call com ele, você tem direito a esse bônus. 4, é o que eu chamo de bônus secreto. O bônus secreto é algo que a gente faz de uma maneira mais personalizada para quem é nosso aluno e a gente ajuda entre, beleza, eu tô indo para imersão, quero trabalhar autoridade, mas eu também tenho dificuldade com copy, eu também tenho dificuldade com isso. A gente analisa alguns contextos para a gente dar um super bônus para ajudar as pessoas a terem resultados ainda mais rápidos. 5, a gente tem aí o acesso ao nosso Black Book. O que eu falo de Black Book Network é basicamente analisando cada caso. Por exemplo, teve um produtor digital que veio que ele queria fazer parcerias. Então eu faço o meu de campo, faço assim, cara, tem esse produtor aqui que ele quer vender produtos digitais no Brasil, tem esse produtor digital aqui que ele quer fazer parceria. Então a gente faz um pouco desse contato. Dependendo das tuas metas, a gente faz te dá abertura aí para o nosso network para que você possa analisar nesse sentido. Então, por exemplo, tem um aluno de dropshipping que ele queria criar uma operação aqui nos Estados Unidos, ligado com a China. A gente tem um parceiro que ele sabe fazer isso e a gente fez esse meio de campo para que ele pudesse trabalhar nessa questão. Inclusive, a gente tem um parceiro que mora na China. E aí a gente fez todo esse meio de campo. Então a gente ajuda também dando esse acesso ao network. Tem todas essas vantagens. Então não é só uma imersão. É um programa que você vai fazer, que tem aí uma duração de 6 meses, onde obviamente tem os 2 dias de imersão, mas tem o bônus, tem a comunidade, tem a consultoria, tem todo um processo para te ajudar a ter o resultado da maneira mais rápida possível. Qual que é o valor para você fazer parte dessa imersão? O valor é de $2.000. O que a gente fez para ajudar? Aqui nos Estados Unidos não existe parcelamento de cartão de crédito. Não existe 1+3, alguma coisa assim. Então você teria que pagar em dólar, direto, passar uma vez no cartão ou 3 vezes e tudo mais. Não tem esse parcelamento em 12 vezes. O que a gente fez para ajudar os nossos alunos que moram no Brasil ou que moram aqui nos Estados Unidos e tem cartão internacional com parcelamento para facilitar? A gente fez 2 coisas. Primeiro, a gente congelou a cotação. A gente pegou uma cotação, não me lembro exatamente o número agora, mas está abaixo do que está hoje, está 3,60, 3 alguma coisinha mais ou menos assim. A gente congelou essa cotação. Porque às vezes o dólar dá uma subida, vai para R$4, aquela coisa toda, e esse valor fica alternando. Mas a nossa base foi o valor de $2.000. Na nossa primeira, na conta que fica, né, o valor final é de R$7.500, ou você pode parcelar em 12 parcelas de R$750. R$7.500, pagamento único, ou 12 parcelas de R$750. Se você pegar os R$750 e dividir por 30, eu estou falando de R$25 por dia. Eu gosto de fazer essa conta dos R$25 por dia, porque às vezes o que você gasta em uma campanha no Facebook, R$25 por dia. Você está começando ali a testar, a fazer aquela coisa. Em um ano, R$25 por dia vai dar ali mais ou menos esses mais de R$7.500, né? Porque tem uma acréscimo de juros ali. Mas vamos colocar o valor base de R$7.500 ou R$8.000, por exemplo. Eu gosto de usar esse valor porque às vezes você está investindo esse valor para gerar leads, para gerar vendas e para tentar construir uma certa autoridade com a produção de conteúdo. Não estou dizendo que você vai parar disso, não é para escolher entre um e outro, é só para você comparar. Quando você começa a ter um olhar para isso aqui, ó, você começa a olhar para esse valor como uma forma de que, cara, eu estou investindo na minha autoridade, vou ter uma experiência internacional para colocar no meu currículo, eu vou ter oportunidade de fazer negociações internacionais, eu vou ter acesso ao network internacional, eu vou poder vislumbrar outras oportunidades para o meu negócio, talvez eu abra uma empresa nos Estados Unidos, enfim, tem tantas possibilidades de você monetizar uma imersão como essa, que é nesse olhar que eu quero que você pare e analise. Existem alunos que eles falam, poxa, cara, eu tenho um aluno que ele é consultor, é de Fortaleza. Ele veio para nossa imersão, quando ele voltou para Fortaleza, ele foi participar de um evento e as pessoas falaram, e aí internacional? E aí americano? E aí gringo? Pá, ele falou, Natanael, você tinha toda a razão, cara. Os caras já estão me dando uma outra moral, já estão falando comigo de uma maneira diferente, já me convidaram para participar de uma palestra, o negócio é outro. Eu falei, cara, aproveita. Aproveita esse embalo. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas ficam só vendo o movimento acontecendo. Quando você entra no movimento, você faz parte desse movimento e o público de fora te percebe, automaticamente a autoridade vai lá para cima. Existem muitos profissionais no Brasil que produzem conteúdo todos os dias, mas nunca saíram da sua cidade. E não só o brasileiro, mas o ser humano de um modo geral, ele tem essas percepções. Então eu estou dizendo que você vai unir aqui os 2 elementos.
Sabe, eu gosto de usar muito essa frase. Existem pessoas que parece, mas não é. Já ouviu essa expressão? Só que tem pessoas que são, mas não parece. A pessoa é muito boa. Ela é uma excelente profissional. Ela é um baita profissional. Mas ela não consegue demonstrar isso. Ela não consegue transmitir isso. E a oportunidade que a gente está criando, em termos de posicionamento, em termos de construção de marca, é a oportunidade para você trabalhar nisso. É você construir uma marca internacional, que é o teu nome, que é a tua imagem, que é a percepção que as pessoas vão ter ao teu respeito. Quando você aprende a fazer isso, você vai para outro nível. Então eu quis ter essa conversa um pouco mais longa com você para apresentar todo esse cenário, toda essa oportunidade para você participar da nossa imersão aqui em Orlando, você aproveitar o efeito invisível com relação à tua autoridade, você ter acesso a muito conteúdo de valor para você colocar em prática imediatamente no Brasil, você ter a oportunidade de ter a abertura de mercado, começar a vender aqui, começar a trabalhar com o público aqui, impactar o teu negócio no Brasil, enfim, todas essas vantagens, todos esses benefícios que eu apresentei para você. Aqui abaixo vai ter o link para você conversar com a nossa equipe no WhatsApp, pra gente conhecer um pouco mais dos seus bastidores, pra gente tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a você estar aqui comigo no dia 5 e 6 de agosto para nossa imersão aqui em Orlando, no Hard Rock Hotel. Combinado? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e eu te vejo nos Estados Unidos. Tchau, tchau.